Bom dia, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vinda a mais essa nossa videoaula. Nós vamos fazer mais uma série de 3 vídeos, agora com outra disciplina. Nós vamos trabalhar nesses 3 vídeos, com o primeiro agora, tratando sobre logística aplicada ao cooperativismo. Então nós vamos ver essa disciplina, que é da grade curricular do curso de cooperativismo, oferecida aí pela Rede Mediatek, em parceria com o Instituto Federal do Piauí. Então, pessoal, sem mais delongas, nosso roteiro de aula consta aqui o conceito de logística. Nós vamos aprender nessa aula o conceito de logística, o papel da logística na atualidade e atividades básicas da logística. Então, inicialmente, o que significa logística, né? Nós vamos tratando aí a etimologia da palavra, pegando o seu início. Ela vem do grego, que significa logísticos, e ela significa um cálculo e raciocínio no sentido matemático, tá? Seria o conceito mais próximo aí de logística, pegando o seu conceito etimológico, e ela vai tratar essa ideia já desde o início de usar cálculos, de usar questões matemáticas no processo de armazenamento, de transporte, também da previsão e da quantidade de material que é envolvido nesse processo de gestão. Então, o desenvolvimento da logística está intimamente ligado ao processo das atividades militares e das necessidades resultantes das guerras. Então, a gente vai, sempre quando formos buscar o início do uso da logística, você vai entender e perceber que ele veio lá da guerra, né? Você vai, na história, nós vamos perceber Alexandre o Grande, por exemplo, alguém que utilizou bastante meios e processos logísticos para conseguir alcançar e expandir o seu império por praticamente todo o mundo antigo. Então o sucesso dele deu em grande parte a essa capacidade de conseguir, de organização, capacidade de levar material, equipamentos de guerra, mantimentos, tá? E também conseguir coordenar tudo isso, tá certo? Trazendo um conceito mais amplo e também completo de logística, nós vamos ver que logística é um processo de planejar, de executar e controlar o fluxo e a armazenagem de forma eficaz e eficiente em termos de tempo, qualidade e custos, tanto de matéria-prima como de materiais em elaboração, em vias de processamento, como também produtos acabados e serviços, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às exigências do consumidor. Então esse é o conceito mais completo que eu encontrei sobre logística, e realmente envolve tudo isso. Se você for olhar com mais cuidado nos 3 processos lá no início, planejar, executar e controlar, praticamente são aí os processos que veio da administração, né? A administração, os princípios básicos do administrador ou do processo administrativo, melhor dizendo, ele envolve o planejamento, o controle e a direção. Então, podemos subentender aí que logística ela é um conceito e é um assunto puramente administrativo, então que demanda bastante domínio e compreensão dos processos de administração. E no final ele vai tratar aí também a questão das exigências do mercado, que precisa estar muito atento a isso. Então não é só produzir, mas é garantir que esse produto chegue até o consumidor de acordo com as suas necessidades, expectativas e atendendo às suas exigências. Outro conceito mais simples vai dizer que a logística é um método para colocar o produto adequado na hora certa, na quantidade exata, no lugar correto e ao menor custo possível. Então isso, além de ser um conceito, também nós podemos entender como o objetivo principal da logística, que é exatamente isso: a alocação do material, do serviço, do produto, para chegar na hora certa e na quantidade exata
conforme foi planejado. Uma questão também muito importante a respeito da logística é que ela trabalha com alguns princípios. Primeiro, a questão do fluxo, que é o transporte, essa movimentação de materiais, de produtos, de mercadorias e também uma armazenagem. Então, logística não é só transportar, envolve também a armazenagem, a estocagem desse produto. E isso também requer uma série de outros cuidados com esse estoque, com esse armazenamento. E quando se fala em transportar e estocar, você também necessariamente vai precisar da manipulação, ou seja, a melhor forma, a melhor maneira de se trabalhar com determinado equipamento, com determinado produto, com determinada mercadoria, devido às suas especificidades, o modo de se transportar esse produto vai variar bastante, tá certo? Então, não se fala de logística sem trabalhar com esses três princípios, que é o fluxo, a armazenagem e a manipulação desse material, dessa mercadoria que está sendo colocada em questão. Passando aqui para um outro assunto, ainda sobre logística, que é o papel da logística na atualidade. Não há como se discutir ou negar a necessidade tamanha e tremenda que a logística hoje ela apresenta no mercado, tanto para quem vende, como para quem produz, como para quem consome. Então, a busca pela satisfação do cliente é algo essencial para a vida de uma empresa nos dias atuais. E percebam a gravidade disso, a importância que se tem de levar um produto e garantir que esse produto chegue nas mãos do cliente final, do consumidor final, em boas condições. E quando se trata de um país como o nosso, enorme, de proporções continentais, esse desafio é cada vez maior, é cada vez mais complicado fazer isso. Então, com a otimização de recursos, a logística pode proporcionar a qualquer empresa uma maximização dos lucros, ou mesmo vislumbrar novas possibilidades de mercado. Nós temos a plena consciência de que a logística sendo bem trabalhada, você sabendo os melhores caminhos, os melhores modos de transporte, e buscando o planejamento e a eficiência desse fluxo de transporte, de armazenamento, certamente pode gerar grandes economias em termos de custo, em termos de depreciação de material, de equipamento, até mesmo do seu manuseio, evitando quebras, acidentes. Então você tem aí uma área, um setor que demanda bastante recurso e que não pode ser tratado sem a devida importância, sem o devido cuidado, porque isso pode ser decisivo no valor do produto final, porque os custos agregados dentro desse produto, grande parte eles podem sofrer uma variação conforme o preço que está embutido nesse transporte, tá? A depreciação do material, os próprios modais de transporte, e tudo isso encarece demais, e ainda assim falando também do frete do produto. Então são questões muito importantes. Então a logística tem uma relevância muito grande hoje para o mercado, tanto para quem consome quanto para quem produz. Outra questão também que a logística nos traz de vantagens, nós temos aí a maximização dos lucros, como nós já colocamos, você sabendo utilizar de forma eficiente os modais de transporte, quais são a melhor maneira de manusear esse produto, o período, as distâncias, você tem aí, consequentemente, uma maximização desses lucros, uma eficiência e também a eficácia, ou seja, a melhor utilização dos recursos disponíveis, a serviço de um objetivo, de alcançar um objetivo pré-estabelecido, você, consequentemente, gera mais eficiência e eficácia. Também vai trazer uma questão muito importante, que é o planejamento estratégico, que vai trazer, sem sombra de dúvidas, uma melhor utilização dos recursos disponíveis, e você vai evitar possíveis gargalos, possíveis imprevistos dentro do processo
tá? De transporte, de movimentação desse material. Você tem aí uma melhor operacionalidade, então você consegue conhecer bem os caminhos que devem ser percorridos, desde da produção, de quem produz, até passando pelos caminhos intermediários, quais são as melhores rotas e quais são os melhores modos de transporte. E, conhecendo isso melhor, você vai ter aí uma redução muito grande de custos operacionais. Partindo desses conceitos iniciais, você vai ter aí 3 atividades básicas da logística. Sobretudo, você vai ter aí uma ideia de que esses 3 pontos que nós vamos citar são praticamente a essência da logística, ou das atividades relacionadas à logística, que a primeira é os transportes, a forma como você vai transportar, a manutenção do estoque, ou seja, esse material que está sendo enviado e a quantidade de um produto, e o processamento dos pedidos, que envolve também requer um processo de integração muito grande entre cada um desses 3 pontos. Eles trabalham de maneira coordenada e integrada, um está diretamente influenciando no outro. Então, ambos juntos são essenciais para a coordenação e o cumprimento de tarefa de logística. Não tem como você trabalhar esses 3 pontos de maneira isolada. O sucesso de um implicará, consequentemente, no sucesso dos demais. Então, você tem aí, por exemplo, como mostra a figura aí, o transporte consome cerca de 40% a 50% de tudo que uma empresa gasta com logística. Então, não é brincadeira. Não tem como você não analisar isso e não ter mais cuidado, ter um olhar mais atento para as questões de logística devido à sua grande fatia, né, o grande uso da fatia dos recursos financeiros disponíveis pela organização. E o estoque também, que ele assume um papel de atividade primária, consumindo importante fatia do que se gasta com a logística. Ou seja, a logística não pensa só no transporte, mas na estocagem, ou seja, o controle de quanto de material está sendo transportado e também atento às exigências, melhor dizendo, desse mercado, que é o próximo ponto, que é a questão do sistema de informação. É quem está fazendo o gerenciamento desse pedido, como esse pedido está sendo feito, ou seja, o cliente não quer saber se ao realizar um pedido aquele produto não tem. Até porque, vamos imaginar aqui uma situação que ele, ao fazer o pedido, a empresa afirmou que tinha estoque, ou seja, quantidade daquele produto que ele queria. Então não tem como você trabalhar de maneira isolada esses pontos. Se realmente há estoque, precisa realmente ter um controle muito grande desse produto, a data que esse produto chega, a quantidade de produto que está saindo, tá? Isso tudo requer uma série de processos que nós vamos ver nas próximas aulas, que vai garantir com certeza o sucesso dessa empresa. Então, pessoal, basicamente essa é a nossa primeira aula introdutória. Então só trouxemos apenas alguns assuntos mais abrangentes e elementares para a gente poder começar nas próximas aulas a aprofundar mais um pouco nossos estudos, tá bom? Continua com a gente e nos vemos na próxima aula, ok? Abraço!